gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner, quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner, quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais
mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic-Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic-Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno.
O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e
só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O
O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner, quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner, quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um
um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O
O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes, esses são os únicos 2 pontos que dão alguma certeza pra gente. Então vamos para a última batalha completa que vemos o Charizard ter depois desse ponto, contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Para derrotar esse lendário, ele precisou acertar um Flamethrower, um Dragon Breath, um Overhit e um Seismic Toss, e só então ele venceu. Usando as fórmulas da terceira geração e os dados reais programados para o Articuno naquele jogo, o Charizard teria que estar pelo menos no nível 79 para usar todos esses golpes e vencer no limite do possível. E o mais interessante é que existe outra evidência mostrando que o Charizard talvez já estivesse acima do nível 70. Na primeira geração, são necessárias 7 ou mais insígnias para um Pokémon acima do nível 70 obedecer aos comandos do treinador. Ironicamente, é justamente na batalha por essa insígnia que a desobediência do Charizard se torna mais importante para a história. Depois disso, o Ash só volta a usar o Charizard na batalha contra o Falkner, quando ele já está praticamente obedecendo aos seus comandos. Isso tudo poucos episódios antes de o Ash deixar o Charizard treinando no Charisific Valley. E mesmo sem um nível oficial confirmado, todas as evidências apontam que o Charizard do Ash já havia ultrapassado o nível 70 e provavelmente estava por volta do nível 79 quando derrotou o Articuno. O Charizard do Ash é um dos poucos Pokémon que a gente viu passar pela linha evolutiva inteira de maneira natural no anime. E isso nos dá uma oportunidade única. Você já se perguntou qual é o nível do Charizard do Ash? Essa história começa pelo Charmander, que na batalha contra o Koga já mostrou que sabia usar o Fire Spin, um golpe que na primeira geração ele só aprende no nível 46. Isso talvez indique que o Charizard do Ash evoluiu mais tarde do que a gente esperaria. Nas Ilhas Laranja, que já correspondem ao período da segunda geração, o Charizard usa o Dragon Rage, colocando-o no mínimo no nível 54. Pelos golpes desse ponto, contra o